Olha, recebemos aqui um material bem interessante. Um anúncio, né? Uhum. Do Rio Story Tour. Eles estão lançando uma iniciativa nova. Ah, legal. E o que eles propõem? Bom, a ideia é a gente explorar juntos aqui. O nome já chama atenção, História Além da História. Bom nome. E qual o formato? É um formato de áudio, tipo uma série sonora, um podcast. Interessante. Formato em áudio permite uma imersão diferente, né? Mais íntima, talvez. Pode ser? E essa história, além da história, o que seria? Pelo nome, parece que querem ir além do que a gente já sabe do senso comum. Exato. O anúncio fala em analisar, debater temas pouco conhecidos, sabe? Coisas meio exploradas de leve na história e memória do Rio. Ah, focar no não dito, no que ficou meio de lado. Isso. O texto menciona especificamente que querem abordar fatos pitorescos. Pitorescos. Personagens desconhecidos e acontecimentos fantásticos. Olha, esses termos me deixam um pouco, assim, será que é só para despertar curiosidade ou tem algo mais? Pitoresco, fantástico, às vezes pode simplificar, né? É uma boa pergunta. Mas, assim, logo em seguida eles conectam isso a um objetivo que me pareceu mais denso. Qual? Falam em resgatar dos apagamentos históricos. Ah, bom. Aí a conversa muda de figura, né? Apagamentos históricos, isso é fundamental. Pois é, e eles são bem específicos. Como assim? Citam diretamente a necessidade de dar visibilidade para os africanos escravizados que foram trazidos para cá Essencial. e também para os povos indígenas originários daqui, né? Mencionam os tupinambás, os tamoios. Nossa, mencionar tupinambás e tamoios nominalmente é muito importante, porque geralmente a presença indígena no Rio vira uma coisa meio genérica, né? Uma nota de rodapé lá do início. Verdade. Colocar eles nesse foco do resgate, junto com a população africana escravizada, reforça muito essa ideia de que a história da cidade é feita de muitas camadas, muitas vivências que que a narrativa oficial muitas vezes ignora. Com certeza. E esse conceito de apagamento histórico que você mencionou, ele é chave. Não é só esquecer, né? Muitas vezes é um processo ativo mesmo. De silenciar. Exato. Silenciar certas vozes, certas memórias, para construir uma história que favorece um grupo ou uma narrativa específica em detrimento de outras. Reconhecer isso já é um passo enorme para questionar a história que a gente aprendeu como se fosse a única. Faz todo sentido. E o material diz que eles querem fazer esse debate sobre um olhar atual. O que você acha que isso significa na prática? Olhar atual. Olha, eu imagino que não seja cair no anacronismo, sabe? Tipo, julgar o passado com os valores de hoje. Acho que não é isso. Seria mais o quê, então? Aonde se eis, reinterpretar. Usar as ferramentas que a gente tem hoje, as perguntas, a sensibilidade atual, para entender aquelas dinâmicas do passado. E, principalmente, como elas ecoam hoje. Entendi. Tipo, por que certas histórias foram apagadas e como isso afeta a gente agora, a nossa cidade. As desigualdades, a cultura, é isso. Exatamente. É um diálogo entre os tempos, né? Não é só achar o fato pitoresco, mas entender por que ele ficou desconhecido ou por que foi chamado de fantástico, talvez para diminuir a importância real dele, entende? Sim, sim. Dar complexidade de volta. Isso. E essa busca por uma história mais plural, que inclui quem foi historicamente marginalizado, nossa, isso tem um valor imenso. Ajuda a formar uma identidade coletiva mais honesta, sabe? Mais rica. E mais justa, no fim das contas. Sem dúvida. Reconhecer as contribuições, as lutas, a própria existência desses grupos é fundamental para a gente entender o Rio e o Brasil de uma forma muito mais completa. Então, para a gente amarrar aqui, essa nova série sonora do Rio History Tour, História Além da História, se propõe a ser uma investigação, um mergulho mesmo, mas camadas menos visíveis da história carioca, com um foco bem claro em trazer à tona as narrativas de africanos escravizados e dos povos indígenas. Desafiando os silêncios da história oficial. Exato. E fazendo isso com as perguntas e a perspectiva do nosso tempo. Parece promissor. Muito. E deixa uma reflexão, né, que vai além do Rio. Quantas histórias assim, menores, apagadas ou até chamadas de fantásticas não estão aí, ao nosso redor? Na nossa cidade, na nossa comunidade. Pois é. Esperando um olhar mais atento para serem redescobertas.
E o quanto conhecer essas histórias pode, de repente, mudar completamente a nossa visão sobre lugares e passados que a gente achava que conhecia tão bem. Fica a pergunta, né?